Salve! Eu gostaria de falar de um assunto que eu vejo assim muito importante. Ao longo da vida eu tenho percebido pessoas vivendo dessa forma. Eu quero falar sobre descontentamento. Eu tenho até um tema, né, para essa mensagem. Valorize o que você tem. Ao longo da vida eu tenho observado pessoas desvalorizarem as suas coisas e valorizarem as coisas alheias, tais como a nação, né, a sua nação, própria nação mãe. Eles valorizam outras nações, valorizam coisas que outras nações produzem e não valorizam a sua própria nação. Valorizam famílias de amigos mais do que a sua própria família. E a Bíblia, quando fala de valorização, ela tem algumas histórias. Tem umas histórias que marcam, né? Que são algo assim muito forte. Uma delas eu acho muito forte, que é a história de Samar. Samar tinha plantado um campo de lentilhas e uma certa vez os filisteus chegaram naquele lugar para destruir. Mas Samar defendeu aquele campo. Alguém diz que a lentilha não vale tanto, né? Outros já dizem que a lentilha vale bastante. E ainda que não valha, né, tem o seu momento. A Bíblia fala que Esaú, irmão de Jacó, era o primogênito da família. E uma certa vez ele chegou em casa cansado, veio do campo, né, ele estava caçando e ele não conseguiu pegar nada, nenhuma caça. Mas quando ele chegou em casa, ele, com muita fome, ele só sentiu aquele cheiro de um cozinhado de lentilha que Jacó estava fazendo. E ele desejou aquele prato. E Jacó, que a Bíblia traz esse nome como trapaceiro, Jacó, o que ele fez? Ele negociou com seu irmão. Olha, eu te dou um prato de lentilha e você me concede o direito de primogenitura. E Esaú, pelo que os relatos trazem, ele não pensou muito. Ele estava com fome. Quem tem fome tem pressa. Então ele foi e trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Então a lentilha tem o seu valor. Mas só sabe quem tem valor quem é o dono. E em muitos casos tem, né, dono que não valoriza tanto. Ah, eu tenho isso, mas é só isso que eu consegui até hoje. Mas Samar se colocou no meio daquele campo de lentilha e defendeu aquele campo. Isso é, ele correu o risco de morrer para defender aquilo que era seu. Outro caso que eu acho assim muito interessante foi a história de Neemias. Neemias recebe a notícia que Jerusalém havia sido sitiada. O seu povo, a metade foi levado para o exílio, a outra metade ficou em extrema pobreza e miséria. A cidade, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Então Neemias assentou e chorou, lamentou por tudo aquilo que havia ouvido de Jerusalém, que era a sua cidade. Ele valorizou aquela cidade.
Muitos não valorizam as suas coisas. Querem valorizar as coisas alheias. Valoriza o que você tem, aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Valorize isso. Então veja que Samar defendeu aquele campo de lentilha. Você pode conferir em 2 Samuel 23, a partir do versículo 11, versículo 12. Tá? Neemias, você pode ler o livro de Neemias. A história é um pouco longa, né? E não é só o capítulo 1, mas você pode seguir a história nos outros capítulos a seguir. E você vai ver o que é defender aquilo que recebeu. Mas a Bíblia também fala de algo, né, do contentamento na alma. Precisa ser aqui dentro. E o apóstolo Paulo, ele trouxe um relato aos Filipenses, um relato bem maravilhoso. Ele disse que ele sabia viver tanto na pobreza quanto na riqueza. Ele estava contente, o coração dele, né, estava contente. Contentamento é algo que nós precisamos ter. Logicamente que você não vai parar de lutar, né, não vai parar, né, de avançar, de progredir na vida, de conquistar. Você precisa lutar, você precisa conquistar. É estudar, é trabalhar, né? É se mover para que as coisas aconteçam. Mas sempre valorizando aquilo que vem à sua mão. O que vem à nossa mão é dádiva de Deus. Foi Ele quem deu. Então valorize. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo e eu quero ler aqui esse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele não parou. Ele disse, eu não parei, eu estou conquistando, eu vou atrás, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte. Mas, no versículo 10, lá do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E você? Como é que você tem agido durante a sua vida? Você tem valorizado aquilo que Deus tem trazido à sua mão? Você tem sido uma pessoa contente na alma? Ou você é descontente? Ou você valoriza mais as coisas alheias do que a sua? Valorize as suas. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Você vai poder reconhecer que aquilo que você tem veio das mãos de Deus para você. E isso vai fazer muito bem para a sua alma. Então, ame a sua nação mãe. Ame a sua família, ame o seu trabalho. Tem gente que luta, está desempregado, ele chora, ele grita, ele esperneia, ele ora, ele pede ajuda. Aí quando vem, a porta se abre, porque a Bíblia diz que quem abre a porta é Deus. E quando a porta se abre, ele começa a murmurar, começa a reclamar que ele não queria aquilo, que ele queria algo melhor, que ele queria algo maior.
Olha, conquiste, faça como o apóstolo Paulo. Conquiste. Mas, enquanto a conquista não chega, valorize o que você tem. E Deus vai abençoar você. Deus vai agir na sua vida. E Deus fala assim: sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, de paz e de contentamento. E que você possa se alegrar em Deus. Ainda que não tenha muito, né? Ainda que você, olha assim, poxa, está faltando muita coisa, mas o que já tem, olha, é bênção do Senhor. Entenda uma coisa, nós nascemos nus, não trouxemos nada. E o que temos é bênção de Deus. O que já temos é bênção do Pai. Que Deus abençoe sua vida. Que Ele derrame graça no seu coração. Que o seu coração se alegre diante do Senhor. E viva a vida diante de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Caramba, gente.